O governo está perto de anunciar o pacote de medidas de ajuda aos setores da economia mais prejudicados com o tarifaço. Direto para Brasília, repórter Igor Damasceno chegando aqui com a gente. Afinal, quando esse plano deve sair? O presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin continuam reunidos para concluir finalmente a proposta. Bem-vindo, boa noite, Igor. Tiago, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal Jovem Pan. Foram mais de 3 horas de reunião entre o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião aconteceu no gabinete do presidente a portas fechadas e também estiveram presentes o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa reunião acabou há cerca de 15, 20 minutos, mas a informação que nós temos é que nada foi conclusivo. Eles ainda estão determinando, batendo o texto desse plano de contingência. Portanto, o pacote não vai ser anunciado hoje. Os ministros também não vão falar com a imprensa e não há data precisa para quando o plano vai ser anunciado. Quem passou essa informação foi um dos secretários de comunicação do presidente Lula, que falou há pouco com a imprensa aqui no Comitê de Imprensa do Palácio do Planalto. Então, Geraldo Alckmin disse que até terça-feira o plano seria anunciado. Já a assessoria do Palácio do Planalto diz que não está nada definido porque o texto ainda não está concluído. Eles ainda estão definindo os últimos ajustes. Nós apuramos, Tiago, que entre as medidas que vão ser apresentadas pelo Palácio do Planalto está, por exemplo, a medida que prevê linhas de crédito com juros mais baixos para os setores mais afetados por esse tarifaço do governo norte-americano. Aqueles empresários que têm os norte-americanos, somente eles como clientes, esses são os mais afetados. Então, as linhas de crédito com facilidade para pagamento vão ser prioritariamente para esse público que vende apenas para os Estados Unidos. Nós apuramos também as compras públicas. Então, alimentos perecíveis que não forem vendidos para os norte-americanos vão ser comprados pelo governo federal e esses alimentos vão ser distribuídos entre os órgãos públicos e também em escolas da rede pública de ensino, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Então, os alimentos que hoje são vendidos para os norte-americanos, se porventura não forem vendidos, para não estragar e não haver ali prejuízos para os setores produtivos, então o governo vai comprar e vai servir de alimentação para estudantes e para servidores públicos federais. Essas são algumas das medidas que podem já ser anunciadas nos próximos dias. Mas, como eu disse, o plano não está concluído, o governo não tem data ainda para anunciar, apesar dessa reunião de quase 3 horas com a equipe econômica e o presidente Lula. Tiago. Tem um outro ponto, Igor. Por outro lado, as tentativas de negociação continuam, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os Estados Unidos fecharam as portas para o diálogo. O que aconteceu efetivamente? Pois é, essa situação se complica ainda mais porque Fernando Haddad estava preparado para uma reunião virtual que iria acontecer nesta quarta-feira com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Estava tudo certo, Haddad inclusive já estava anunciando para a imprensa que essa reunião de fato iria acontecer e o governo apostava todas as fichas para avançar no diálogo com o governo dos Estados Unidos a partir dessa reunião. Só que hoje mesmo Fernando Haddad disse que o secretário do Tesouro norte-americano não vai participar dessa reunião, então ela foi cancelada, segundo o governo dos Estados Unidos, por falta de agenda. Haddad chegou a dizer que os secretários dele tentaram outro dia, ou mesmo outro horário, mas que realmente não vai haver mais essa reunião que o governo apostava que seria um avanço no diálogo. O motivo, segundo Fernando Haddad, é que parlamentares da oposição que estão nos Estados Unidos estariam tentando atrapalhar o diálogo com o governo norte-americano. Ele não citou o nome, mas a fala foi direcionada para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos desde março e que tem se encontrado com representantes do governo norte-americano periodicamente. Então, Haddad disse que essas pessoas estão traindo a pátria ao atrapalhar o avanço das negociações com o governo dos Estados Unidos. Tiago. É isso, Igor Damasceno, com as últimas informações, o debate sobre o tarifaço e as medidas que o governo ainda vai anunciar.
Você vai voltar daqui a pouquinho, aqui no Jornal Jovem Pan. A gente vai girar as nossas comentaristas, Dora Kramer e a Deise Ciocari, aqui com a gente também. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Bom, hoje, durante todo o dia, ficou nessa expectativa de que essas medidas pudessem ser anunciadas, não foram. E esse outro ponto da reunião cancelada, inclusive veio a informação de que o ministro chegou a receber até um link, a equipe do ministro, claro, chegou até a receber um link para a reunião, mas a reunião depois veio a informação de que não seria realmente realizada. De que forma se discute se o outro lado não quer discutir, não é isso? Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Deise. Boa noite a todos. Pois é, essas medidas, o tal do pacote de contingência, ele ainda está sendo submetido aos exames e, principalmente, a uma decisão do presidente Lula se faz isso num pronunciamento à nação, aqueles pronunciamentos formais em rede nacional, ou se não, como é que seria o formato. Agora, quanto à reunião, o cancelamento da reunião do secretário do Tesouro com o ministro da Fazenda é um sinal preocupante. Primeiro que esse argumento, essa justificativa de que é problema de agenda não cola, porque essa reunião foi marcada na semana passada, exatamente na quarta-feira. Já ficou esquisito ser assim só para a semana seguinte, mas de qualquer forma agora foi cancelada. E não há como a gente duvidar do que disse o ministro da Fazenda, de que isso é fruto das ações do deputado Eduardo Bolsonaro, embora ele não tenha dito o nome, foi a ele que ele quis se referir, porque o próprio deputado dizia que estava trabalhando pelo cancelamento desta reunião, o que mostra um sinal preocupante que, de repente, um deputado ali de São Paulo, né? De um partido, consiga ter mais influência junto ao governo americano do que ao governo brasileiro. O que, no limite, pode nos levar à interpretação, ou melhor, à conclusão, de que 200 anos de relações com os Estados Unidos, de repente, saíram do âmbito oficial da diplomacia, do comércio, da economia, para ficar nas mãos de um grupo político cuja prioridade é defender os interesses familiares de das pessoas que eles defendem, daquela pessoa que eles veem como liderança, colocando isso acima dos interesses nacionais. Então, realmente, é uma situação absolutamente lamentável, piora a cada dia e vai ficando sem solução. Ô Deise, e essa demora do governo brasileiro de anunciar as medidas, que praticamente todo mundo já sabe, o próprio Igor adiantou várias antes do próprio anúncio do governo, isso não causa também um desgaste do governo com o setor produtivo que aguarda de forma ansiosa essas medidas? Boa noite, bem-vinda. Com certeza, né, Thiago? Boa noite para você, boa noite para a Dora, para a audiência da Jovem Pan. A sensação que a gente continua tendo aqui, que a gente teve desde o início, é que o governo brasileiro está mais reagindo ao problema do que se antecipando a ele. E quando a gente vê o anúncio dessas medidas sendo de novo protelados, alterados e deixados para depois, a gente vê o quanto essa falta de previsibilidade ela expõe um ponto fraco aqui no Brasil, que é justamente isso. A diplomacia sabia dessa escalada protecionista dos Estados Unidos e não preparou um plano antes. Então agora o que a gente vê é essa corrida desenfreada e louca para mostrar ação, mas com medidas paliativas de curto prazo. Então, no longo prazo, a gente não tem uma estratégia definida. Tanto é que esse anúncio de medidas era para ter sido anunciado hoje, já foi adiado novamente. Então, o Brasil mostra que não está conseguindo lidar com esses choques externos provocados pelos Estados Unidos, né? Isso mostra para a gente que a própria fragmentação interna da política brasileira, ela ainda promove choques até em como a gente reage em relação à nossa política externa. Então, o Brasil continua com o cenário fragmentado, continua sem saber o que fazer e não consegue blindar o país desses choques externos que vão continuar vindo. Então, a gente está correndo de novo em círculos. Na verdade, a gente está correndo em círculos desde janeiro, Thiago.